Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre os países andinos, países pertencentes à área da América Andina, marcada principalmente pelo predomínio da Cordilheira dos Andes. Nesse contexto, nós precisamos lembrar dos seus aspectos econômicos, que é uma economia muito diversificada, com base mineral e agrícola, marcada alguns pela extração da pesca, extração de minérios, tem uma agropecuária restrita, perfeito, mas tem uma industrialização incipiente. Não esqueça que é uma economia bastante diversificada, perfeito, mas apesar de ser diversificada, sua base é principalmente a base agrícola e, claro, a base mineral, com a extração aí de petróleo, estânio, ferro, manganês, zinco, tungstênio, mercúrio, prata, carvão, gás natural, alumínio, ouro e, claro, o molibdênio. Ok? Portanto, a economia da América Andina ou dos países andinos é bastante diferenciada. Nesse contexto, nós precisamos analisar país por país. Então, o primeiro país a ser discutido é justamente o Chile, perfeito? Um país bastante interessante. Primeiro, você precisa lembrar que a população é bastante heterogênea, destacando-se a presença dos mestiços e brancos. Além disso, tem melhores índices sociais se comparado aos outros países da América Andina, perfeito? É o maior país, de desenvolvimento econômico, destacando-se na produção e exportação de cobre. Além disso, é favorecido pela relação comercial com a Ásia e com a América do Norte, ou seja, as áreas do Pacífico, e com as áreas da África e Europa. Tanto é que tem as relações aproximadas com um bloco econômico conhecido como APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O próximo país a ser discutido é Venezuela. Não esqueça que a Venezuela ela é bastante heterogênea, também se destacando pela presença de mestiços. A população se distribui de forma bastante irregular. A sua agropecuária não consegue abastecer o mercado interno, porém, é interessante lembrar que ela faz parte da OPEP, que é justamente a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Inclusive, a Venezuela está entre os membros mais antigos e os fundadores da OPEP, que é um grupo que tem por objetivo explorar petróleo no espaço mundial, claro, com o comando dos países árabes. Além disso, não esqueçamos que ela tem um destaque bastante diversificado na questão do seu parque industrial, se destacando principalmente no processamento de metais e na produção de bens de consumo. Tudo bem? Outro país que é bastante interessante na América Andina é a Colômbia, A população também é bastante heterogênea, com a presença de mestiços, afrodescendentes, mulatos, nativos. A maioria da população vive nos vales e na costa do Caribe, na zona sul do litoral pacífico. Outro fato que nós precisamos lembrar também, queridos estudantes, é que a Colômbia ela tem uma grande reserva de carvão e, claro, pelo fato de ser também o maior produtor de esmeraldas, o quarto maior produtor e o segundo maior produtor exportador mundial de café. Além disso, tem grupos guerrilheiros que marcam esse território, estimulando o narcotráfico e a violência regional, contribuindo para altos gastos com policiamento e principalmente na contenção da violência. Portanto, é um país com um certo dinamismo econômico, mas marcado por problemas internos, sociais e políticos. Ok? O próximo país que nós temos é justamente a Bolívia. Não esqueçamos, a maioria da população é indígena, a qual mantém as suas tradições, perfeito? E, claro, também, infelizmente, possui um baixo IDH. Apesar de ter uma economia diversificada, o setor primário tem um grande déficit produtivo, perfeito? Mas se destaca na produção de cana, de soja, batata, milho. Além disso, se destaca na extração mineral, claro, principalmente petróleo, gás natural e estânio. Porém, o setor industrial é pouco desenvolvido na Bolívia. Ok? E finalizando a nossa aula, por último, nós temos exatamente aí mais 2 territórios. Entre eles, não esqueçamos, nós temos o Peru. A maioria da população peruana também é indígena, tem forte miscigenação com negros, europeus e asiáticos. A agropecuária também, apesar de ser diversificada, mas ela se destaca no processamento de metais como zinco, cobre, chumbo e prata, e também se destaca na produção de farinha de peixe, pois o Peru é um dos países que destaca na produção de pescado. É o país que melhor representa a cultura inca, onde se encontra Cusco, o centro da religiosidade e da cultura inca. Perfeito? E para finalizar, nós temos exatamente o Equador.
né, que também tem uma população bastante heterogênea, com a presença de mestiços, ameríndios, brancos e quixuás, e a maioria da população vive em áreas costeiras. Não esqueça, é dividido pelo principal paralelo, conhecido como linha do Equador, que é uma linha imaginária. O petróleo é a sua principal atividade de exportação, perfeito? E claro, além disso, é o menor país andino. A agricultura é variada e se destaca na extração, principalmente de floresta e, claro, de pescado. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.